Olá, boa noite. Bom, estamos aqui hoje com o Cyber Talks Demo. Bom, essa série ela traz ferramentas importantes para os profissionais conhecer e nada mais justo que poder contar com a participação da Nozomi Networks, ainda mais na parte de industrial. Aliás, um mercado que só cresce, cerca de 20,01 bilhões de dólares é a expectativa de investimentos nessa área de infraestrutura crítica. Né, não somente industrial. E com isso, né, eu gostaria de trazer dois convidados ilustres. Então, hoje a gente está cercado de pessoas com uma capacidade enorme na parte de cibersegurança e a gente trouxe dose dupla, né, já que a gente tem esse carinho com todos para também explicar e trazer essa atenção para esse mercado, né? Ainda mais com um demo, né? Para aqueles que precisam tomar certas decisões e entender como pode uma ferramenta tornar valiosa na sua decisão do dia a dia. Então, com isso, né? Sem mais delongas, vou trazer os dois convidados comigo. Sejam bem-vindos, Nicolas Chuco e o Alexandre Feire. Estão com a gente aí, sempre participam com a gente. Então, sejam bem-vindos. Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui novamente. Meu nome é Alexandre Freire, eu sou da divisão de Sales Engineering na Nozomi Networks para a América Latina. Hoje a gente vai cobrir pontos extremamente importantes para mostrar como a Nozomi Networks pode auxiliar na redução de risco e aumento da resiliência cibernética de diferentes indústrias. Eu estou com o meu parceiro Nicolas para a gente entrar aqui nessa jornada mais ou menos aí uns 40 minutos, uns 50 minutinhos, para a gente falar bastante de como a gente pode, de fato, auxiliar as diferentes indústrias, o que a gente tem feito aqui na região de América Latina para garantir aí a segurança e a resiliência operacional dos nossos clientes. Nicolas? Muito bom, Freire. Obrigado aí pela introdução. O Freire já tem muito mais experiência na área de OT, o Rafael também. Eu sou novo aqui, né? Quase um ano de experiência, mas com 20 anos de experiência em cyber e tecnologia. E nesse um ano quase que eu estou aqui na Nozomi, eu consegui entender bastante desse mercado, do modelo de negócio, dos desafios, que é algo que eu quero compartilhar aqui com vocês antes da gente ir para a demo. E, Rafael, parabéns pela iniciativa. Tangibilizar o que a gente está falando é algo que todo mercado com certeza vai gostar muito, né? Não, com certeza. Obrigado pela participação de vocês aqui. Acho que nossa fala, né, já vou começar com você, Nicolas, porque eu adoro bater o papo com você. Aliás, vai longe. Depois a gente vai com o Alexandre fazer o demo, já que é a parte onde a gente quer saber também, conhecer, para mim também, conhecer essa plataforma. Então, Nicolas, assim, tudo está se caminhando para incidentes, né? E custos operacionais. Falando um pouco da parte da indústria, a gente tem que sempre pensar que é um pouco diferente, né? Bom, um computador tem um incidente, eu posso até desligar um computador, mas é diferente na parte da indústria. Né? Então, geralmente você não vai poder desligar a grid. Então, e aí? Eu acho que como que a gente pode trabalhar para ajudar, né, esses executivos a tornar melhor essa decisão? Perfeito. Acho que ficou claro para todo mundo que cybersecurity virou um risco operacional e de continuidade de negócio. Ninguém discute isso mais, né? Você ficar uma semana, 2 semanas parado, você voltar à ativa, de repente você já perdeu muito mercado, não é só questão da imagem, da ação cair. Então, o que está acontecendo hoje com os ataques, com a interrupção, é que o seu negócio para. Então, o que a gente vai trazer aqui hoje são algumas soluções, algumas dicas que sim tem ferramentas, mas também tem todo o nosso ecossistema de parceiros para apoiar vocês a terem uma postura mais adequada frente a esses desafios. Porque o que eu notei quando eu entrei aqui na área de OT, o pessoal de OT, da parte industrial de automação, tinha algumas cicatrizes, que era o quê? Alguém de TI ou de cyber veio na boa intenção e falou assim, olha, eu vou te ajudar, já tem as ameaças aqui no teu ambiente, porque antigamente esses ambientes eram desconectados, né? Quando veio toda essa automação, você teve que conectar esses ambientes. Então, a superfície de ataque acabou crescendo muito. E aí, o mesmo remédio que usaram para IT, tentaram usar para OT. Vou fazer um scan de vulnerabilidade. Parava a planta. Vou instalar um agente aqui nesse computador. Parava o equipamento. Ou aplicava um patch e não tinha mais suporte do fabricante, né? Da ABB, da General Electric, Schneider, Rockwell, porque aquele sistema foi homologado para aquele sistema operacional com aquele patch. Então, quando isso aconteceu, a indústria não pode parar. Então, a reação foi, não,
ninguém faz mais nada aqui. E quando surgiram as tecnologias como a Nozomi, que você não é intrusivo, começa a olhar esse tráfego que tem dentro do ambiente industrial, ajuda muito as empresas. Porque no passado, o pessoal conseguia fazer um assessment que era quase uma planilha. Você entrava na indústria, fazia o levantamento, quantos computadores, quantos switch tinha, mas era imutável, porque não tinha toda a parte de automação, conectividade. Quando você conecta tudo isso, qual que é o desafio? Não só a superfície de ataque cresce muito, mas você perde, né, aquele controle, porque é tudo muito mais dinâmico. Fez sentido para você esse desafio da indústria, Rafael? Com certeza, Nicolas. É até um ponto importante que você tocou sobre, né, de repente, a habilidade também técnica de poder conduzir certos exercícios e também, como você bem ilustrou, na parte da indústria você vai parar uma planta. E, geralmente esse custo, né, pode ser elevado e geralmente as empresas tendem a ser contra certas decisões sem ter o conhecimento, sem ter a capacidade técnica e também a plataforma especial para que eles possam controlar todos esses riscos. E vamos falar, já que você está falando de OT, que é muito importante, né, Nicolas, e você citou muito bem sobre a diferença de OT e IT, qual que é o modelo, né, desse ambiente? Porque também é bem diferente um ambiente do outro. A gente está falando, né, de ambiente, e tem mais uma coisa que eu quero adicionar aí. Já que veio, né, a cloud, muitas dessas industrializações estão se conectando também via cloud. Então é um ponto muito importante que a gente tem que debater hoje também. Sem dúvida, tem a fibra que já está super difundida, o 5G, né? Em breve já vai dominar. Esses equipamentos já virão da fábrica com 5G, já chegarão na planta conectados, né? Então, realmente, esse desafio acaba sendo grande. Quando a gente vai com esse modelo para o mercado, algo que é comum a todas as indústrias não há visibilidade total do ambiente, não conseguimos proteger o que não conseguimos ver. Depois, não tem a parte do inventário para entender qual o firmware, quais as vulnerabilidades, né? O que tem que se preocupar em toda essa parte operacional. E aí tem a camada de anomalias, que pode ser uma anomalia operacional, que alguém está tentando sabotar, reprogramar um equipamento e até gerar um incidente, né, físico do operador daquele equipamento, do operário que está no chão de fábrica, que acaba atingindo o safety, né? Então, quando você mantém um ambiente operacional seguro, não é só de cyberataque, é de você evitar machucar pessoas também, né? Então, na anomalia que a Nozomi monitora, tem toda essa parte de protocolos que o Freire vai mostrar, variáveis, né? Garantir que está tudo funcionando como deveria estar e também evitar que venha um ataque cibernético. Algumas indústrias acabam abrindo uma conexão direta com o fabricante dos equipamentos para uma manutenção preditiva, né? Ou mesmo para solucionar algum problema. Agora, será que é o melhor caminho abrir direto para a internet? Não tem como a gente ter uma segmentação maior desse ambiente? Então, o modelo que a Nozomi está levando para o mercado, que é disruptivo, não só das funcionalidades técnicas, mas é o modelo de negócio. Quando a gente chegava para o cliente e falava assim, me traz uma cópia da sua planta, da arquitetura de rede. Ninguém tinha. Quantos dispositivos você tem? Ninguém sabia responder. Como que eu vou fazer um size, uma arquitetura de um ambiente que eu não tenho a informação? Então, a Nozomi foi muito acertada quando lançou o Vantage, que é até o nome desse CyberTalk demo que nós estamos fazendo, aonde a Nozomi tem um ambiente seguro para que a telemetria dessas operações sejam consolidadas num único ponto, e a partir desse grande guarda-chuva que é o Vantage, o cliente passa a ter máquinas virtuais ilimitadas, seja o manager, seja o coletor, seja o guardian, que é o nosso cérebro, né? Então, quando você faz um contrato com o cliente, você licencia por dispositivos. Então, quanto mais você cresce o número de dispositivos, né, você vai subindo desses ranges. Mas eu não preciso me preocupar com a quantidade de máquinas para conseguir fazer a maior arquitetura para o cliente. E se o ambiente não suportar a máquina virtual, ele compra só a caixa, a lata, o appliance, que vai para aquela planta que não tem um ambiente virtualizado. Mas todo o licenciamento já faz parte do Vantage. E só para encerrar, o que é? Quanto mais você cresce no modelo, né, de quantidade de dispositivos protegidos, que podem ser OT e IoT, que também é uma outra superfície da parte da indústria de ataque, câmeras, a parte de relógio de ponto, a parte de catraca, isso também pode trazer um ataque para dentro da indústria, né? Então, quanto mais você cresce o número de dispositivos, menor é o custo que você paga por dispositivo. Então, o que acaba acontecendo? Você tem um ganho em escala. Ficou claro esse modelo de negócio que é muito flexível por ser híbrido e atender às diversas camadas dentro do cliente?
Ficou excelente, Nicolas. Excelente explicação. Eu já estou vendido. Agora também, eu sei que você tem uma grande surpresa para as pessoas, que você até mesmo falou sobre mapeamento dos assets, geralmente as pessoas não têm, e eu sei que você até citou no seu toque que você ajuda essas empresas. E eu sei que você vai oferecer algo, mas eu deixo você oferecer para os clientes qual que é a proposta que vocês podem ajudar, de repente até já mapear, já sair daqui com um mapeamento, Nicolas. Com certeza. Obrigado pela oportunidade de compartilhar isso ao mercado. Quem entrar hoje no site da Nozomi, nozominetworks.com, ali dentro da parte de produtos, você consegue se inscrever para buscar. A gente também vai ter aqui nos comentários dessa Cyber Talks Demo o link direto para você preencher um breve formulário demonstrando a intenção de participar desse programa. Tem toda a parte de NDA, né? Você faz uma captura de pacotes de um segmento da tua indústria ou de uma planta da sua indústria, né? Nos passa de uma maneira segura, criptografada, nós pegamos essa informação, rodamos dentro da solução da Nozomi e depois de alguns dias, nós te entregamos um relatório completo, não só de visibilidade de inventário, mas do risco inerente a essa planta, a essa localidade que você nos compartilhou essa informação, com privacidade, né? Seguindo aí todas as melhores práticas de mercado, mas tentando levar para a indústria, sem nenhum custo, uma maneira de pelo menos você entender o que tem dentro desse ambiente, quais são as ameaças e, de repente, conseguir priorizar esse projeto para ter uma melhor postura de segurança dentro do ambiente industrial. Não, é fantástico. Aliás, é uma grande oportunidade para aqueles que querem ter visibilidade. Aliás, a parte de cibersegurança é ter a visão que você está, né? Pode estar com grandes dificuldades. Então, se você trazer um pouco da visão dentro do perímetro da indústria dele, já vai trazer algumas ilustrações que talvez eles não estão vendo hoje. Eu agradeço também, acho que, como o Nicolas falou, o link vai estar aqui embaixo na descrição, aproveita, e eu acho que fantástico essa parte. Bom, Nicolas, antes de chamar o Freire aqui, você quer dar uma última palavra? Óbvio que você vai voltar depois, mas agora acho que todo mundo quer saber sobre o demo. Não, já fizemos muito suspense aqui. Deixa o pessoal tangibilizar o que a Nozomi consegue entregar para vocês em termos de visibilidade, inventário, controle de anomalias operacionais e cibernéticas, para garantir o safety ali dentro da indústria e, no final do dia, ajudar na continuidade de negócio. Tá bom? Freire, dá seu show, eu volto aqui no final. Fantástico. Deixa eu trazer o Freire agora aqui. Bom, Freire, obrigado por estar com a gente. Vamos agora para a parte da ferramenta. Mostre para a gente como que a gente pode ter a visibilidade que hoje muitos não têm. Então, muito bom, excelente introdução aí, né? Debate seu e do Nicolas. Então, como é que a gente de fato consegue te auxiliar e dar mais visibilidade para os nossos clientes? Tudo começa, vocês falaram bastante sobre a questão do inventário. Então, em poucas palavras, o que seria nos Nozomi Networks, em que tecnologia, em que classificação nós nos encaixamos? Nós temos vários pilares que nós vamos passar aqui e mostrar durante a apresentação, mas se a gente fosse de fato resumir o que é a Nozomi Networks, é de fato uma solução híbrida, onde a gente de fato implementa a visibilidade de rede a partir da detecção de anomalias. Só que para a gente de fato entregar um dos pontos que é um dos nossos maiores valores, se não o maior valor, que é de fato a detecção de anomalia, nós precisamos de fato começar por o que vocês estavam conversando, o inventário, porque nenhuma tecnologia ela consegue de fato fazer um anomaly detection bem feito se ela não conhecer o que de fato ela precisa monitorar, se ela não conhecer o que de fato ela precisa proteger. Então, essa aqui é a telinha do nosso ambiente de laboratório, que é o nosso sensor. Tudo começa com um sensor que se chama Guardian, né? O nosso sensor Guardian, ele é um sensor que ele pode ser implementado e ele é executado, de fato, instalado em uma grande linha de equipamentos físicos, de appliances físicos, com grandes throughputs, com grandes densidades de portas, né? Com grande capacidade de inspeção de tráfego, até sensores menores,
para um ambiente de um centro de controle, uma sala de operação, um data center menor dentro de uma indústria de menor porte, até mesmo sensores fortificados. Esse é um ponto muito importante, porque muitas vezes nós precisamos de monitorar ambientes críticos de operação, que são ambientes onde a gente vai encontrar uma operação diversa, com uma maior temperatura, uma vibração, poeira, e nós temos essa linha de equipamentos onde nós conseguimos colocar o nosso sensor, que é o nosso principal produto, sensor de detecção de anomalias, que é o Guardian, para que ele, de fato, comece a pegar as informações da rede através do monitoramento passivo, basicamente conectando-se aos diferentes portas de espelhamento dos switches, em diferentes segmentos, em diferentes plantas, em diferentes instalações. A gente está falando de uma possibilidade de monitoramento de uma rede de um padrão escada, uma rede onde a gente, de fato, vai estar fazendo a supervisão e aquisição de dados de uma forma geográfica, remota. A gente pode estar falando de uma rede de DCS, onde, de fato, você não pode ter latência nos processos mais cíclicos de operação, onde a latência ela não pode ser fator, né, de inibição ou de qualquer tipo de problema no monitoramento desses processos. Está falando de uma rede de Building Management Systems com edifícios inteligentes, redes mais focadas para IoT com aeroportos, sistemas de transporte, sinalização de ferrovias. Então, independente do tipo de rede, nós estamos prontos com toda a nossa inteligência, com o sensor Guardian embarcado de forma física ou de forma virtual, através desse modelo que o Nicolas colocou sobre o Vantage, que a nossa já vai chegar nela na nossa demonstração, mas a nossa solução do SaaS do Vantage permite que você, por exemplo, utilize os nossos sensores virtuais de forma ilimitada, onde se você tem um Hypervisor, um Hyper-V, um VMware, um KVM, você pode, de fato, fazer uso de quantas máquinas virtuais você quiser, justamente para acelerar a adoção, né, do projeto, para que a gente tenha uma grande acelerados imediatos na visibilidade do ambiente, com a possibilidade de já instalar e não precisar, de fato, aguardar a chegada de um appliance, de repente, físico da Nozomi, por uma questão de tempo, outras questões para a gente realmente começar, de fato, o monitoramento do ambiente. Mas falando especificamente do nosso sensor, então, a gente tem aqui o Guardian, essa é a página principal dele. Nosso sensor, ele, de fato, é um sensor que é uma arquitetura de grande flexibilidade. Todas as soluções da Nozomi, independente se você estiver utilizando essas soluções no ambiente físico ou virtual, o que fundamenta a nossa tecnologia é uma arquitetura muito forte de desenvolvimento. Nós somos uma solução de full stack solution, o que indica que nós temos um único firmware, e esse firmware ele é embarcado em qualquer tipo de ambiente. Se você estiver rodando dentro de um container, dentro de um Docker, se você estiver rodando na máquina virtual, na máquina física, é sempre o mesmo arquivo de atualização, onde a partir desse arquivo a gente consegue, de fato, fazer a instalação sem a necessidade de você ter aquele overhead administrativo, de você instalar sistema operacional, banco de dados, servidor de aplicação. Então, tudo faz parte sempre da mesma imagem e é multiplataforma. Então, esse é um ponto muito importante da nossa solução, porque a gente quer, no final do dia, que os nossos clientes estejam fazendo a administração e a inteligência tática da nossa solução e não a questão operacional, né, de ficar fazendo a manutenção, o troubleshoot, enfim, a gente trabalhou bastante em cima disso. Bem, então, para começar, o primeiro ponto, o primeiro valor importante, além dessa questão da fundamentação, de como nós fizemos o desenvolvimento do produto para que os nossos clientes fiquem na camada tática do produto, tudo começa, então, com um entendimento do ambiente. Então, o sensor, na verdade, ele começa inicialmente, através do espelhamento passivo, a entender todo o fluxo de rede, a entender os elementos de rede e a começar a classificar e a identificar esses diferentes dispositivos a partir do entendimento da classificação automática, se eles são dispositivos que estão fazendo uma supervisão do ambiente de algum processo, se esses são dispositivos industriais, como controladoras industriais, elementos, por exemplo, como IAD, que são os dispositivos eletrônicos inteligentes, ou remotas, qualquer tipo de dispositivo de IoT, câmeras, por exemplo, que estão fazendo monitoramento de circuito interno de televisão, telefones de voz sobre IP. Então, esse é um ponto muito importante que também fundamenta a Nozomi, é que nós criamos e nós fomos nascidos do monitoramento de ambientes de redes operativas, de diferentes padrões de ambientes industriais,
E com o passar do tempo, por toda essa questão de inovação digital, indústria 4.0, a questão agora da explosão do 5G, né, acelerando a adoção dos dispositivos de IoT dentro das indústrias, a gente vai ter uma grande explosão e a presença desses dispositivos que farão com que os processos sejam cada vez mais eficientes e mais ágeis. Então, é muito importante que a gente olhe para o legado dessas indústrias, mas que, assim como o legado, nós tenhamos a possibilidade de fazer a construção de um asset, a construção de um inventário a partir não só dos dispositivos de IoT, mas também dos dispositivos de IoT. Aqui, inicialmente, a gente tem naquela disposição gráfica o inventário. O inventário sempre foi um ponto muito crítico de todas as redes de automação, porque sempre foi um ponto de auditoria. Então, sempre quando uma empresa, uma indústria, ela foi auditada em relação ao time de OT, ao time das indústrias apresentarem as evidências de conhecimento dos inventários e, de fato, dos dispositivos, isso sempre foi uma questão muito dificultada dentro desses ambientes, porque a visibilidade realmente ela é muito reduzida. E muitas vezes, quando a gente faz os trabalhos e começa, de fato, a fazer todo o monitoramento desses ambientes de diferentes indústrias, muitos profissionais eles acabam se surpreendendo, porque sempre aparece alguma coisa nova, sempre aparece um dispositivo, de fato, que eles nunca poderiam imaginar que existisse dentro da rede, ou dispositivos que eles tinham uma ideia inicial da classificação desses dispositivos, mas esses dispositivos se apresentaram, né, de uma outra forma. Então, aqui a gente tem toda a questão de inventário, esses inventários a gente, de fato, também pode acessar todas as informações a respeito dos ativos em muito detalhe, com nível de riqueza profundo, onde, por exemplo, aqui a gente está mostrando uma PLC, por exemplo, da Schneider Electric, né, que é uma PLC da família da Modicon. Então, o nosso nível de detalhe e de profundidade faz com que nós façamos a compreensão do modo operacional e de todos os dispositivos para que nós tenhamos a versão do fabricante, a versão do firmware. Através da versão do firmware, esse é um ponto extremamente crítico, nós conseguimos identificar as vulnerabilidades existentes com cada um dos detalhes sobre as vulnerabilidades que fazem parte de uma versão de firmware, né, a partir de uma instalação falha, né, de um sistema, de um firmware que esteja de fato vulnerável. E além de todas essas informações de inteligência que a gente está, de fato, cercando o conhecimento operacional de um ativo, entendendo os protocolos que eles falam e as mensagens envolvidas nessa comunicação para criar uma anomaly, uma base de conhecimento que vai nos permitir entender a forma com que esse elemento se comunica na rede, para disparar, por exemplo, um alerta de anomaly detection, de uma comunicação anômala, por exemplo, que esse dispositivo nunca fez antes, ou que pelo nosso conhecimento da nossa base de inteligência, esse dispositivo nunca poderia fazer. Além de todas essas questões, nós também trazemos para ajudar no inventário todas as associações dos hardwares que estão instalados nos módulos dessas controladoras, por exemplo, industriais. O extremamente importante e essencial no momento de se criar um programa de inventário, no momento em que as equipes operativas precisam conhecer os seus equipamentos, principalmente para fins de manutenção, para que esses equipamentos eles sejam substituídos e para que o tempo de manutenção ou o tempo de substituição dos equipamentos sejam minimizados a partir de um prévio conhecimento de todo o seu inventário, né? Bem, um outro ponto muito, muito relevante é que à medida em que a gente, de fato, vai criando essa modelagem de rede, vai construindo todo esse inventário, automaticamente a gente, de fato, consegue colocar os holofotes em cima de uma outra característica muito importante, que é a característica relacionada à modelagem e à segmentação de rede. Então, essa disposição aqui que a gente tem de visualização do ambiente é uma disposição de acordo com os papéis dos elementos. Então, a gente identificou quem é uma PLC, quem é o banco de dados da produção, que é um Historian, quem é um terminal, que é essas maquinazinhas que estão pintadas de verde, identificadas como verde, que estão fazendo aquele famoso jump server, o acesso remoto para pular de um segmento de rede para o outro. A gente tem várias classificações automáticas desses dispositivos, e nós temos a disposição também da topologia de rede, desse layout, a partir, por exemplo, das zonas. Então,
Essa mudança de layout, nota que tem cores novas na disposição de todos esses elementos. As cores novas aqui estão indicando nada mais, nada menos do que as famosas zonas, que é um conceito muito importante dentro dos ambientes industriais. Então, observe que cada dispositivo pertence a uma zona diferente e a interseção e a comunicação dos diferentes fluxos de dados entre as diferentes zonas. E isso é um ponto muito importante, porque a modelagem de rede na segmentação do ambiente, em relação à criação das zonas, isso faz com que a gente consiga ajudar muito numa iniciativa de Zero Trust, onde a gente, de fato, consegue mapear todo o fluxo de rede e, a partir desse mapeamento desse fluxo de rede, a gente atende as questões como segmentação de rede através do que pede a ISA 99 e a grande norma atual de segurança de rede industrial, que é o IEC 62443, que determina a segmentação do ambiente industrial a partir do conceito de zonas e conduítes, que nada mais em relação à criação de regras de firewall permitindo a passagem de fluxo entre essas diferentes redes. Então, esse é um ponto crítico, que é cobrado muitas vezes por auditorias e pontos de auditorias, onde a gente também tem a total condição de auxiliar no momento em que faz parte da nossa base operacional o entendimento e a classificação de todos esses ambientes a partir de diferentes zonas e a classificação dessas zonas de acordo com o famoso PURB Model, que é o modelo de segmentação, né, de redes que é plenamente adotado aí na ISA 99 e IEC 62443. Bem, um outro ponto de caso de uso, já que a gente está falando sobre ambiente industrial, dentro de um ambiente industrial é extremamente significativo a observância da disponibilidade da operação dos elementos. Então, quando você está observando a operação dos elementos, e como nós estamos fazendo toda essa captura de tráfego e observando a comunicação entre diferentes zonas e diferentes dispositivos, nós podemos, de fato, ajudar na identificação e na construção de diferentes dashboards para justamente ajudar no controle da disponibilidade, no monitoramento de disponibilidade. Nós temos um caso de uso muito interessante com essa questão de disponibilidade. Nós temos um cliente que é uma empresa de gás aqui na América Latina, e essa empresa de gás, antigamente, ela, quando ficava com a sua subestação inacessível, a organização que regula o fornecimento de gás, ela mandava uma continha para a empresa pagar, para o nosso cliente pagar, em relação à indisponibilidade dos dados, porque os links caíam, e essa agência fiscalizadora passava a multinha para o nosso cliente. O estudo de caso que a gente trouxe foi que, com a criação de vários dashboards e com a criação de vários indicadores, a gente começou a identificar as quedas desses links, e a gente, de fato, diversos dashboards onde, quando a gente tinha um nível de SLA que não estava de acordo com o que foi acordado pelos provedores do nosso cliente, provedores de telecomunicação e provedores, de fato, né, da infraestrutura de rede, as continhas continuaram a chegar, mas o nosso cliente começou a repassar as continhas para o provedor, né, para o provedor pagar. Então, foi um ponto muito importante, que a questão de disponibilidade é uma questão extremamente do ambiente operativo, e a gente, de fato, consegue auxiliar no momento em que a gente monitora a origem e destino, e a gente consegue identificar a queda, por exemplo, de um link persistente, observar a necessidade de disparar um alerta quando nós tivermos algum tipo de indisponibilidade na comunicação de origem e destino que possa indicar a queda e a quebra de persistência de ambientes críticos ali no momento de uma operação, né, industrial. Um outro ponto, para finalizar aqui o sensor, e eu já vou mudar para o Vantage para a gente, de fato, entender a nossa oferta de SaaS. Um outro ponto muito relevante é a questão de processo e a questão de safety, né? Como nós estamos observando todo o ambiente, observamos todos os protocolos de automação e as subfunções desses protocolos, que são as mensagens, né, dos comportamentos diferentes desses protocolos no momento de uma supervisão e aquisição de dados, nós conseguimos, por exemplo, também extrair desses protocolos
as variáveis de processo. Com a extração das variáveis de processo, a gente, de fato, emprega o nosso machine learning, a nossa inteligência artificial, para que nós tenhamos a condição de entender um ciclo padrão e um ciclo conhecido, por exemplo, de monitoramento de uma caldeira, da temperatura, por exemplo, de uma caldeira, como é esse exemplo, que ela está aqui flutuando de valores máximos e valores mínimos, e a partir desse monitoramento dessa temperatura, de fato, se essa temperatura aumentar para um valor superior ou inferior ao que está dentro da nossa base de conhecimento, a gente pode entender que houve uma anomalia, que pode ter sido um erro operacional, um change, um acesso indevido, ou a presença, por exemplo, de um malware moderno, onde a gente vai correlacionar esse alerta com outras informações que estejam relacionadas à nossa capacidade híbrida de monitorar a rede, de monitorar também eventos de segurança, de cybersecurity, e correlacionar e cruzar essas informações para tentar justamente entender uma possível mudança no estado crítico de um processo, como, por exemplo, a temperatura de uma caldeira. Tá? Realmente, esses são os pontos que eu gostaria de mostrar dentro do nosso sensor, mas quando nós temos o sensor, e todos os sensores eles são de fato instalados no ambiente de on-premise, esses sensores eles são sensores inteligentes, então aqui a gente está acessando a interface e os diferentes, por exemplo, dashboards que a gente de fato pode construir dentro dos dados que são dados de silo. Esses dados então representam o monitoramento, por exemplo, de um processo específico, de um segmento de rede específica ou de uma planta específica. Mas quando de fato nós temos diferentes sensores e diferentes ambientes que necessitam ser monitorados, nós podemos de fato fazer com que esses sensores enviem informações diretamente, por exemplo, para o nosso ambiente de cloud pública, que é o Vantage. Então, o Vantage ele é uma solução no conceito de SaaS, onde nós cuidamos de toda a infraestrutura, nós cuidamos de toda a camada da aplicação, de toda a camada do provimento da infraestrutura desse modelo do Vantage, onde esse modelo ele exemplifica uma arquitetura onde nós conseguimos conectar diferentes sites e ter uma visão unificada do monitoramento de diferentes plantas para que a gente tenha a unificação do inventário, da gestão de riscos, da detecção de ameaças, de ataques, eventos relacionados a safety, mudanças de operação do ambiente, mudanças de campanhas de malware moderno que estejam chegando no ambiente, onde o Vantage ele permite que a gente, de fato, tenha de uma forma extremamente fácil todo esse monitoramento 24 horas por dia, 7 dias da semana, já que o Vantage ele é uma instância disponível para acesso a qualquer momento. E olha o que, de fato, a gente está falando. Antigamente, a gente precisava realmente acessar um ambiente de on-premise, que é um ambiente extremamente delegado, com todas as suas informações mais tradicionais, para que a gente, de fato, conseguisse ter acesso a essas informações e fazer um monitoramento em silos. E a gente evoluiu rapidamente com a questão do advento da indústria 4.0, da inovação digital, com as empresas realmente entendendo que a realidade de cloud computing é algo sem, volta para a inovação e para, na verdade, a aceleração digital dos seus projetos. E a gente, de fato, com o Vantage, ficou muito atento a isso, e nós recebemos a telemetria de todas essas informações que são repassadas pelos nossos sensores, e essas informações hoje são organizadas, onde a gente consegue tirar desse modelo do Vantage melhor de escalabilidade, já que a gente tem a possibilidade aqui de monitorar de uma forma central, não só dezenas ou centenas ou milhares, mas a gente já está falando na possibilidade de escalabilidade, de monitorar milhões de dispositivos a partir da nossa infraestrutura de cloud, da nossa cloud pública, no nosso modelo de SaaS. E a partir do Vantage, é possível que nós tenhamos aí de uma forma extremamente fácil a informação de todos os assets que estão sendo trazidos por todos esses sensores, que são os sensores Guardian que estão no ambiente de on-premise, onde a gente, de fato, começa a colocar o Big Data e a Analytics a nosso favor, para que nós passemos a criar insights
e o que a gente costuma dizer muito sobre Actionable Intelligence. Então, eu tenho informações, eu estou recebendo muitas informações do meu ambiente de on-premise, são informações importantes, mas o que eu posso, de fato, fazer com essas informações? Então, diante de todo o recebimento desses dados de telemetria que vem de um ambiente de on-premise, a gente pode, por exemplo, observar todas os sites, as PLCs, por exemplo, as controladoras industriais, como a gente está numa aplicação de site, numa aplicação web, de fato a gente já começa a melhorar o nosso inventário com a disposição visual, com a identificação visual do dispositivo, onde a gente traz, a partir da gerência do SaaS, todo o mapeamento de comunicação desses dispositivos do ambiente de on-premise. A gente traz as questões todas relacionadas à identificação da versão de firmware, identificação dos sistemas, das vulnerabilidades que estão por trás também desses dispositivos. Então, aqui a gente tem toda a relação das vulnerabilidades também associadas a cada um dos dispositivos, mas pensando no que fazer com vulnerabilidades que são levantadas e observadas a partir do ambiente de on-premise no nosso site, nós temos um conceito muito importante, que é justamente transformar esses dados em algo que possa, de fato, auxiliar na mitigação de riscos. Então, nós desenvolvemos o conceito que se chama um conceito de workbooks. O que são os workbooks? Não necessariamente vamos ter o entendimento das vulnerabilidades só para mostrar que existem dispositivos com vulnerabilidades associadas. Os workbooks, eles ajudam a priorizar a mitigação de riscos, observando as vulnerabilidades existentes em todos os dispositivos que nós estamos monitorando, e a partir do workbooks a gente, de fato, atribuir uma métrica, que é uma métrica de taxa de redução de riscos. Então, por exemplo, a gente pode ter uma métrica de 50% de redução de um ambiente industrial, simplesmente fazendo a correção de 7 dispositivos aqui que tem 688 vulnerabilidades. Se a gente, de fato, fizer o upgrade do sistema operacional desses dispositivos para a plataforma, para o sistema operacional de Windows 10, a gente vai estar baixando em 50% o risco desses ativos. Então, esse processo é muito importante porque, muitas vezes, por mais ferramentas de monitoramento, criação de inventário e gestão de vulnerabilidade, essas ferramentas, na maioria das vezes, exibem as vulnerabilidades, mas não criam planos de mitigação com assertividade em relação ao que precisa ser feito. Então, isso é muito importante no momento em que você sabe as vulnerabilidades que tem uma equipe reduzida para trabalhar, na verdade, na mitigação e atualização, né, dos sistemas operacionais, ou de um plano de atualização de diferentes versões de firmware, né, de diferentes equipamentos. Então, esse é um conceito muito importante que faz parte, hoje, da nossa tecnologia. Um outro ponto extremamente importante é que, quando nós observamos os alertas aqui no Vantage, então nós temos vários alertas relacionados a ameaças, alertas relacionados a problemas de rede como IP duplicados, ataques de man in the middle, alertas relacionados a problemas operacionais no ambiente. Então, aqui nós temos a visualização unificada de todos os alertas vindo de todos os sensores, de plantas diferentes, e a partir dessas plantas diferentes, a gente consegue fazer todos os filtros e rapidamente compreender, a partir do tipo de alerta e a partir do nível de risco desse alerta, o que significa esses alertas e acessar as informações diretamente. Então, a gente tem, por exemplo, aqui os dados de uma campanha de malware que foi encontrada. É uma campanha de malware chamada Dragonfly, essa é uma campanha extremamente crítica para segmentos de redes operativas, no momento em que esse malware ele se aloca no ambiente para roubar arquivos de projetos das estações de engenharia e também para roubar as senhas de acesso, por exemplo, às controladoras industriais do ambiente. Então, aqui a gente tem a informação sobre o alerta, a linha de tempo com os disparos em relação à nossa assinatura de prevenção de ameaças. E para todos que fazem parte dos alertas que são recebidos no Vantage, nós temos um conceito interessante, que é a possibilidade de associar playbooks. Nós temos para todos os alertas as recomendações, né, básicas de possíveis causas ou sugestões, mas nós temos a possibilidade de criar uma inteligência para ajudar os ambientes de SOC, de monitoramento, MSS, para que a gente acelere a forma de resposta a diferentes incidentes.
A gente sabe, esses playbooks eles são personalizados, porque nós sabemos que cada empresa e cada provedor, por exemplo, de MSS, implementa alguma ferramenta para fazer um monitoramento ou um trabalho de resposta a incidentes. E todos esses playbooks eles podem ser criados e customizados para diferentes cenários, porque dentro de automação industrial, muitos dos cenários de redução de riscos, eles virão de detecções, por exemplo, de eventos operacionais, e a mitigação não necessariamente será a implementação de um controle tecnológico, mas pode ser, por exemplo, a implementação de um processo que precisa ser seguido por uma determinada, uma determinada área. Para fechar aqui essa e já passar de volta para vocês, o Vantage ele é uma arquitetura multi-tenant, né? A partir do Vantage, nós conseguimos, de fato, fazer um monitoramento de diferentes organizações, de diferentes plantas, e fazer uma segregação de acessos e uma segregação de dados em relação a todos os dispositivos, aos usuários, também que precisam fazer acesso a todas essas organizações diferentes. Então, aqui na nossa demonstração, até agora a gente estava na organização que é o Nozomi Network Systems Engineering. Eu vou mudar aqui, por exemplo, uma organização que eu criei, que é o Magic Web Industries. Nota que aqui nessa outra organização, os ativos que estão sendo monitorados já são outros ativos, eles já têm aí a segregação, né, completa do ambiente, onde são outros usuários que nós podemos conceder acesso para que a gente tenha acesso somente para fazer o monitoramento dos alertas, o monitoramento dos assets, acessos através de RBAC extremamente granulares e através de uma autenticação via SAML, onde a gente, de fato, pode utilizar provedores como o Azure AD e qualquer serviço de LDAP que, de fato, consiga falar conosco através, né, da autenticação e autorização via SAML. Então, basicamente, essa era alguns pontos importantes e que eu gostaria de mostrar. Existem muitos cenários e casos de uso da nossa plataforma, mas inicialmente esses são os temas mais relevantes aqui para uma demonstração, para o conhecimento inicial. Agradeço aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de um pouquinho dessa introdução da nossa tecnologia. Eu passo de volta agora para o Nicolas. Bom, antes de eu ir para o Nicolas aqui, eu vou fazer umas perguntinhas para você aqui, que eu fiz umas anotações aqui. Eu já vou chamar o Nicolas já. Bom, primeiro, sobre como a indústria muda, máquinas mudam, coisas se atualizam. Como que funciona na parte quando você adiciona um novo asset? Ou seja, a ferramenta ela captura automaticamente alguma mudança, algum comportamento nessa rede, já permite você fazer automaticamente essa adição desse novo asset. Então essa é uma primeira pergunta. E a outra é, vamos supor, né, eu criei um novo setor na minha planta, né? Eu tenho que fazer todo o inventário. A ferramenta ela vai te ajudar também mapear todos esses assets. É isso, Alexandre? Sim, isso tudo acontece, boa pergunta, Rafael, isso tudo acontece, na verdade, de forma bastante transparente, né? Quando a gente, de fato, vai iniciando o monitoramento de diferentes ambientes, a ferramenta ela começa a aprender todo o ambiente e, a partir desse aprendizado do ambiente, ela começa a compreender as informações relacionadas aos dispositivos e começar, de fato, a criar primeiro a existência desse dispositivo como parte de um inventário, como a gente está vendo aqui, mas o inventário, como eu falei no começo da demonstração, ele é um processo de anomaly detection bem feito. Então, a gente tem dentro da nossa base de conhecimento um conceito que se chama Asset Intelligence. O que é o Asset Intelligence? O Asset Intelligence ele permite que nós não façamos o acompanhamento do ciclo de vida dos dispositivos e do comportamento do ambiente só no conceito de Machine Learning. Normalmente, as soluções de Anomaly Detection, até mesmo a Nozomi, há 2 anos atrás, elas eram baseadas inicialmente no Machine Learning, inteligência artificial, ou seja, eu entendo os dispositivos, eu entendo os assets, e a partir desse aprendizado, tudo que for diferente do que eu aprendi, eu posso mostrar como um alerta, como uma possível. Só que a gente observou
que o aprendizado aplicado com machine learning, você pode ter uma grande incidência de falsos positivos no momento, e de falsos negativos também, no momento que você pode aprender coisas com machine learning que não são parte de comportamentos fidedignos dos dispositivos, ou você pode estar aprendendo alguma coisa que, de repente, não aconteceu no período de aprendizado para a construção do baseline, essa coisa aconteceu um mês depois, e um mês depois, a gente observando essa comunicação, vem um alerta de anomalia que seria um falso positivo. Então, o que a gente fez para corrigir isso? A gente trouxe o Asset Intelligence, que é uma base de conhecimento pré-cadastrada do nosso laboratório, que são milhares de aditivos que implementam milhões de combinações diferentes de protocolos que esses dispositivos eles de fato conversam, sobre funções de protocolo que esses dispositivos eles aceitam, comportamentos específicos, onde a gente traz um enriquecimento muito grande. Eu gosto muito de falar essa palavra, o enriquecimento do asset, o enriquecimento do inventário a partir de um conhecimento prévio comportamental desses dispositivos. E esse conhecimento hoje, só encerrando, ele também acompanha o entendimento. Por exemplo, aqui eu abri um switch, esse switch está vendo que tem aqui o fim de venda do switch e o fim de suporte. Esse switch em questão, ele ainda não saiu de linha, né? Eu estou vendo aqui que ele é um switch ProCurve, né? Do fabricante HP, mas se ele por acaso tivesse já saído de fabricação, a gente, por exemplo, através dessa inteligência do Asset Intelligence, a gente também colocaria aqui, enriquecendo esse dispositivo, ele já saiu de linha ou saiu de fabricação. Saiu de venda, na verdade, é uma primeira. A grande preocupação para o ambiente industrial é quando realmente você tem um dispositivo que você não tem mais o suporte desse, porque você não vai ter mais uma atualização de uma versão de firmware para correção de uma vulnerabilidade por parte do fabricante. Esses ambientes eles tenham equipamentos depreciados e que são equipamentos que vão carregar aí por muito tempo um ciclo de vulnerabilidade, onde não são vulnerabilidades corrigidas. A minha última pergunta, antes de trazer o Nicolas de volta, é em torno de SOC, né? Como que a ferramenta permite, você conecta esses dados num SOC via API, ou eles conectam nessa plataforma? Como que você permite outros SOCs, já que muitas empresas elas não têm SOC on-site, algumas têm, né? Depende do tamanho, né? Sem generalizar, mas como que faz para você permitir que eles possam também capturar esses dados e também agregar valor no SOC, no SIEM? Excelente ponto. A nossa ferramenta é uma ferramenta que gera é uma ferramenta, na verdade, que ela pode ser utilizada para que essas tecnologias de terceiros, como sistemas de firewalls ou com outros dispositivos que necessitem, como soluções de software, por exemplo, que necessitem acessar a nossa base de conhecimento para construir algum tipo de orquestração, todos os dados organizados dentro do nosso metadados. Então, por exemplo, quem já trabalhou com Splunk vai sentir um conforto muito grande em manipular um metadados do Nosome. Basicamente, as sintaxes são as mesmas para que, de fato, a gente faça queries e faça chamadas de APIs para acessar todas as informações que nossos sistemas de terceiros e integrações, por exemplo, de conscientes que podem ser construídas, que vão dar vazão à operação de um SOC, mas nós já fizemos alguns trabalhos já muito importantes com alguns dos fabricantes, né, do principal. Hoje nós temos integração nativa aqui com o IBM, um trabalho em conjunto da IBM, do desenvolvimento da Nosome. Nós criamos a comunicação nativa, onde todos os campos, de fato, eles já estão normatizados e mapeados de origem e destino. Então, em alguns momentos, nós temos já um trabalho feito com grandes empresas, né, de segurança em tecnologias, que são tecnologias que vão ser utilizadas dentro de um CIEM. Em outros, todo o nosso RESTful API, onde a gente, de fato, expõe os nossos metadados para que essas vidas pelos sistemas que estão sendo utilizados dentro de outros ambientes. Então, a gente tem uma flexibilidade muito grande, onde parte a gente já construiu e parte a gente oferece e expõe todas as informações, sem exceção do que a gente captura, dados de vulnerabilidade, assets, anomalias, alertas, ameaças,
todas as informações de uma riqueza muito grande, todas expostas através de metadados. Não, fantástico. Eu vou agora trazer o nosso amigo aqui, o Nicolas, para a gente fechar nosso quadro, mas foi fenomenal a fala. Obrigado, Alexandre, pela apresentação. Bom, estamos juntos novamente, nós dois, nós três, aliás, para fechar esse quadro e agradecer também a participação. Alexandre, fantástico a apresentação sua. Acredito que para quem precisa entender mais sobre como uma plataforma pode auxiliar a tomar decisões, tá aí, né? Tá aí para todo mundo ver. Nicolas, obrigado mais uma vez também por estar com a gente, né? Oferecer também, vou deixar de novo aqui embaixo, mas vou deixar você falar, né? O que a Nozomi oferece para todos. E é isso, com você, Nicolas. Muito bom. Uma outra parceria, só para complementar aí a grande apresentação do Freire, é com a ServiceNow também, né? Que todo mundo quer ter esse inventário muito claro dentro de TI, IoT e OT. E ServiceNow está sendo aí realmente, né, a grande conciliadora de todos esses dados. E esse modelo MSSP eu acho fenomenal, porque você, parceiro Nozomi, que consegue implementar esse modelo e entregar tudo como serviço ao cliente, você consegue entregar uma solução de alto nível como essa para uma indústria que tem 50 dispositivos, 100 dispositivos. E se ela fosse comprar sozinha por si só, até estranho, sozinha por si só, mas tudo bem, seria muito mais difícil, né? Ela não teria um ganho de escala que um grande MSSP tem. E por que a gente falou tudo isso? Só a tecnologia não resolve o problema. Tecnologia, sim, é um passo muito importante, mas qualquer solução que vocês venham adquirir de OT, espero que seja a Nozomi, que tenha também uma camada, seja de monitoramento, não precisa ser um SOC inicialmente. Poxa, mas se você já tem a capacidade do SOC de IT com algum parceiro, consulta esse parceiro, vê se ele já não está prestando esse serviço para você estender essas capacidades do SOC de IT para o OT e para o IoT, porque é muito mais fácil você pegar a inteligência desse SOC de IT, né, implementar esses casos de uso, playbooks de OT, ter, né, essa tranquilidade de não ser intrusivo na parte de OT e você já ter um ganho, um projeto de sucesso num curto espaço de tempo. Então, obrigado pela oportunidade, pelo espaço, mais uma vez, Rafael, e que todos estejam bem, seguros, saudáveis e contem com a Nozomi para ajudar no que for necessário. Obrigado e boa noite, Alexandre. Últimas palavras. Obrigado, pessoal. É um prazer mais uma vez estar sempre aqui com vocês, agora aqui no Cyber Talks, e uma satisfação. Já fico ansioso para a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado.